Olá, sétimo ano. Aqui é a professora Iris e esse é um vídeo sobre a formação do território brasileiro e a construção de espaços geográficos, referente ao percurso 2 do livro didático de vocês. Turma, o Brasil nem sempre foi o quinto maior país do mundo em extensão territorial, em tamanho, né? Na verdade, o Brasil nem sempre foi um país. Havia 5 séculos atrás, várias e várias nações indígenas ocupando o território. Havia um sem número de nações nativas aqui antes da chegada dos portugueses. E durante muito tempo depois da chegada dos portugueses em 1500, o Brasil foi colônia de Portugal. O que acontece? A partir de 1500, o século XVI, os colonizadores portugueses passaram a se apropriar dos territórios que eram dos indígenas. E assim foi começando a formação territorial do Brasil. E também a formação da sociedade brasileira, né? O que eu estou dizendo? Que no século XVI o Brasil foi invadido pelos portugueses, certo? Tem muitos livros que falam que o Brasil foi conquistado pelos portugueses. Eu prefiro a palavra invasão mesmo, que foi o que aconteceu. E essa invasão ocorreu porque os portugueses procuravam explorar produtos que lhes dessem lucros, né? Porque eles precisavam sustentar as suas monarquias lá na Europa. Os europeus precisavam sustentar as monarquias europeias. E aí foram se espalhando pelo mundo na época das grandes navegações e chegaram aqui ao Brasil. Então, o lucro que eles queriam por meio do comércio, ou seja, por meio de interesses mercantilistas, foi o que direcionou a ocupação do nosso território, né? Foi o que orientou a atuação dos portugueses aqui. O que eles fizeram aqui tinha a ver com essa sede desenfreada por lucro. E o que eles fizeram, afinal de contas? Tudo começa, sétimo ano, no litoral do Nordeste, né? Por onde eles chegaram. Então, a primeira área de produção e organização do espaço geográfico não indígena no Brasil ocorreu no litoral do Nordeste. Antes, os indígenas habitavam essas terras. E aí, quando os portugueses chegam, eles começam a interagir com a natureza, eles começam a utilizar o que o território oferece, e aí começam a produzir os seus espaços geográficos. E isso aconteceu a partir do litoral nordestino, lá no século XVI. E isso tem que ficar bem claro para vocês, certo, sétimo ano? A construção do espaço geográfico é o mesmo que transformar os espaços. E transformar como? Interagindo com a natureza, né? É como as sociedades evoluem. A produção do espaço geográfico é como as sociedades se transformam ao longo do tempo. Então, o que acontece no século XVI, o primeiro século depois da invasão dos portugueses aqui nas nossas terras? A gente tem, inicialmente, a exploração do pau-brasil. Isso vocês sabem desde o ensino fundamental 1, né, que foi o primeiro produto a ser explorado aqui nas nossas terras, foi o pau-brasil, que era uma espécie da Mata Atlântica no litoral. Os portugueses também introduziram a cultura de cana-de-açúcar, né, e começaram a produzir o açúcar lá no século XVI. Além disso, a criação do gado também foi muito importante nessa fase da história do Brasil. E os colonizadores começaram a organizar expedições oficiais que ficaram conhecidas como entradas. Então, as entradas eram essas expedições organizadas pelo governo da época, né, que saíam do litoral, por onde os portugueses inicialmente chegaram aqui no Brasil, e iam em direção ao interior do continente. O principal objetivo das entradas sétimo ano era descobrir ouro, pedras preciosas e escravizar indígenas. Por isso que eu faço a crítica que, na verdade, o que ocorreu aqui no território brasileiro a partir do século XVI foi uma invasão, porque as comunidades nativas, né, as comunidades indígenas, elas viviam aqui desde muitos e muitos e muitos séculos. E aí chega um colonizador e começa a produzir os seus próprios espaços geográficos, né, e começa a mudar tudo para os indígenas. Então não me peçam para chamar isso de conquista, eu prefiro chamar de invasão. E aí a gente segue, né, pelos próximos séculos, e o que a gente vai ter no século XVII e XVIII é que os portugueses continuam a sua produção do espaço geográfico.
E eles fazem isso de uma forma bem ousada, viu? Para dizer o mínimo, né? Existia naquela época, sétimo ano, um tratado que datava de 1494, ou seja, do século XV. O nome desse tratado era Tratado de Tordesilhas. E o que ele determinava é que as terras recém-descobertas, né, da América seriam divididas entre Portugal e Espanha. Tudo que ficasse a oeste do Tratado de Tordesilhas era da Espanha. Tudo que ficasse a leste do Tratado de Tordesilhas era de Portugal. Então o negócio era mais ou menos tipo assim, ó. O continente americano é invadido pelo europeu. Os europeus, né, na figura dos portugueses e espanhóis, ainda se acham no direito de dividir tudo apenas entre eles. Só que os portugueses, que eram muito malandros, né, ultrapassaram os limites do tratado. Eles não respeitaram a fronteira do Tratado de Tordesilhas, né? Eles foram se apropriando das terras que estavam para lá do tratado, que estavam lá do outro lado, que pertenciam, teoricamente, à Espanha. Será que eles eram caras de pau, hein? O que resultou, né, desse desrespeito ao tratado, dessa violação do Tratado de Tordesilhas, foi que os portugueses continuaram o avanço para o interior do continente. E eles fizeram isso pelo rio Amazonas, na busca por drogas do sertão. Drogas do sertão eram produtos, né, que eles tiravam da floresta amazônica. Castanha, cacau, canela, né, algumas raízes medicinais. E nesse processo de interiorização, né, dessa ida para o interior do continente, passando mesmo pelo Tratado de Tordesilhas, tipo, tô nem aí, eles foram escravizando indígenas. Eles fizeram isso no começo, eles continuaram fazendo isso nos séculos seguintes. E enquanto essas coisas iam acontecendo, a pecuária também ia se expandindo, né? A criação de gado também ia se expandindo e também influenciou bastante o povoamento do interior do território brasileiro. E aí, meninos, a gente continua com aquelas expedições que eles gostavam muito de organizar. Só que dessa vez eles começam a fazer expedições armadas, né? Que passam a se chamar bandeiras. E o objetivo das bandeiras era aprisionar indígenas, vendê-los como escravos, procurar ouro e pedras preciosas. Então isso tem que ficar bem claro, certo, sétimo ano? Vocês têm que entender isso. As entradas e as bandeiras, né, foram expedições que tiveram como objetivo capturar indígenas para o trabalho escravo e procurar por metais preciosos. E essas expedições tiveram o seu papel na história, porque elas participaram da ocupação do interior do Brasil, né? Elas ajudaram a interiorizar a ocupação do território brasileiro. Foram explorando o território, foram adentrando o continente e ajudaram a expandir a ocupação do território. Atenção para o fato, meninos, de que as entradas começam ainda no século XVI, certo? E as bandeiras foram muito fortes nos séculos XVII e XVIII. E ainda sobre o século XVIII, a gente teve um fato muito importante naquele século, que foi a descoberta de ouro em Minas Gerais. E era assim, ó, descobriu ouro, partiu, vamos tentar ficar rico. A descoberta do ouro lá nas Minas Gerais, meninos, fez com que muita gente migrasse para lá. E aí a economia da colônia vai se interiorizando cada vez mais. Vão se criando novos espaços geográficos. E a mineração contribuiu muito para isso, né? Povoados viraram vilas, foram surgindo cidades, tudo graças à expansão da mineração, das bandeiras, né, das expedições que iam para o interior do continente e também da pecuária. Isso tem que ficar bem claro para vocês, certo, meninos? O que ajudou a interiorizar a ocupação do nosso território? O que fez com que o pessoal saísse do litoral, que foi a primeira área que foi ocupada, e fosse para dentro do continente mesmo, desbravando a selva e cortando tudo que viam pela frente? O que ajudou a interiorizar, a levar para o interior a ocupação do nosso território? As bandeiras, a expansão da pecuária e a descoberta de ouro em Minas Gerais, né? A mineração. Todas essas coisas contribuíram para a ocupação do território brasileiro. Eu fico repetindo porque vocês precisam gravar isso.
isso é muito importante, né, sobre esse tema, sobre a formação do território do Brasil. O que ajudou a formar o território do Brasil? Bandeiras, pecuária, mineração. O século XIX, meninos, traz novidades. Né? No século XIX, outras atividades econômicas também vão se tornando motores da construção de espaços geográficos. Aí a gente pode citar a cafeicultura, né? O cultivo de café no Rio de Janeiro e em São Paulo. A gente pode citar a extração do látex para a produção de borracha lá na Amazônia, dentre outras atividades que também tiveram seu papel na construção de espaços geográficos no Brasil. E aí a gente chega nos séculos 20 e 21. No século 20, sétimo ano, o Brasil começa a dar os seus primeiros passos no capitalismo industrial. O que é isso? O que é capitalismo industrial? É uma forma de organização econômica que substituiu a manufatura na produção das mercadorias, substituiu pela maquinofatura. Né? Em resumo, foi quando as máquinas começaram a ser introduzidas na produção. E aí elas começaram a mudar a realidade das sociedades. Esse processo começou lá no século XVIII, lá na Inglaterra, né? Lá na Europa, e foi se espalhando pelo mundo. Começou no século XVIII, né? Mas só chegou no Brasil no século XX, né? Lá quase na metade do século XX, certo? Então, o Brasil, meninos, no século passado, ele deixa de ser apenas um fornecedor de produtos primários, tipo café, algodão, borracha, né? Ele deixa de ser visto apenas como fornecedor de produtos primários no mundo e passa a se industrializar, né? E passa a investir um pouco mais na sua produção nacional. E isso ocorreu a partir da década de 1930. Isso que eu acabei de dizer vai cair muitas provas ao longo da vida de vocês, certo? O Brasil começa a se industrializar a partir da década de 1930 e começa ali no Sudeste, né, em São Paulo, no Rio de Janeiro. E esse processo de industrialização que se inicia também vai chamar a urbanização brasileira. Urbanização é quando o aumento da população da cidade é maior do que o aumento da população do campo. Né? A urbanização é quando a cidade se amplia, é quando ela cresce de uma forma mais acelerada e continua a crescer. No Brasil, a urbanização ela é decorrente da industrialização. A industrialização começa, as pessoas passam a ser atraídas pelas cidades onde a industrialização está se desenvolvendo, vão morar lá mesmo em busca de uma vida melhor, em busca de melhores condições, e a cidade vai se ampliando. E o que a cidade pode oferecer também vai se ampliando. E aí a população das cidades aumenta. Tudo isso também teve a ver com o êxodo rural, né? A saída das pessoas do campo em direção às cidades. Muita gente saiu aqui do Nordeste e foi para o Sudeste, nessa época aí em que o Brasil começou a se urbanizar. Isso tudo no século XX. Industrialização e urbanização transformaram o nosso país de uma forma muito intensa. E também no século XX aconteceu a expansão da fronteira agropecuária, ou seja, novas áreas de cultivo agrícola e de criação de gado foram surgindo no interior do nosso território e criando novos espaços geográficos. E um fato muito interessante também foi o deslocamento da capital do nosso país. Saiu do Rio de Janeiro e foi para Brasília. Né? A capital deixou de ser o Rio de Janeiro e passou a ser Brasília lá em 1960. Entendam, sétimo ano, que o que a gente fez aqui foi um pequeno passeio pela história, né? Sempre destacando a produção dos espaços geográficos nos diferentes séculos da ocupação do nosso território. Se vocês conseguiram entender, se vocês conseguirem diferenciar o que cada século traz, né? Se vocês conseguirem perceber as particularidades de cada século, então vocês foram totalmente bem-sucedidos nesse encontro. Se vocês não conseguiram entender, não conseguiram captar tudo, é óbvio que vocês precisam ler, ler e ler, porque assim vocês vão entender cada vez mais. E o percurso 2 do livro de vocês está aí para isso. Está aí para ser essa base, né, de apoio. Vocês precisam ler o livro, meninos, não tem para onde correr. A leitura
cria pessoas inteligentes. Então, leiam o livro de vocês, pesquisem na internet também, assistam vídeos sobre esse tema que é muito importante, muito cheio de detalhes. A gente podia falar uma semana inteira sobre esse tema, mas não dá para falar uma semana inteira. Então, vocês vão fazer a parte de vocês, vão estudar e vão pesquisar, certo? Respondam também às atividades do livro. Muito obrigada pela atenção de todos e até a próxima!